Ó, numa entrevista, o ex-presidente Lula, ele voltou a citar o chefe do executivo, o presidente Bolsonaro. Ele afirmou que ter Bolsonaro como adversário na corrida presidencial favorece a candidatura dele, Lula. Eu vou abrir aspas aqui. Eu preferia a polarização que eu tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Geraldo Alckmin, porque era um debate mais democrático. Agora o fato de ser o Bolsonaro facilita a minha vida, porque a gente quer acabar com o fascismo nesse país. A gente precisa fazer com que o Bolsonaro saia do governo para a gente reconstruir a economia e a democracia do nosso país. O Lula disse ainda nessa mesma entrevista que, se for eleito presidente da República, pretende colocar em debate a regulação da mídia com base no que é feito na Europa. E eu começo com você, professor Jorge. Vamos lá, 1 minuto, professor Jorge. Olha, interessantíssimo, porque isso tem a ver com a semana terrível do presidente Bolsonaro, que começou lá na segunda-feira, quando a BTG/FSB divulgou os resultados da pesquisa, em qual o Lula, a corrida do Planalto, está com 43% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 29%. Então, é evidente que está fácil para o presidente Lula esse conflito, ainda mais quando se estão vendo as situações do ponto de vista da gestão, começando aí pelo trabalho do ministro da Educação. Me parece que o tema complica cada dia mais para o presidente Bolsonaro, que deveria, de vez por todas, deixar essa condição de pessoa que vai de folga para realmente fazer gestão e não entregar para o parlamento o poder que ele tem, ou consultar se pode ou não pode, o TSE, será que eu posso governar? Olha, um presidente foi eleito para governar, para cumprir as promessas. Elas estão pendentes e pouco cumpridas. Neto. Fascismo, o Lula conhece muito bem, né? O que é um governo fascista? É um governo autocrático, como ele tanto defende em Cuba, né? Como ele tanto defende na Venezuela, como ele emprestou o dinheiro do nosso BNDES e fomos caloteados aí, todo mundo sabe, não é novidade, por esses países. Então, de fascismo, o Lula entende muito bem. É os regimes que ele apoia, é os regimes que ele defende. Os governos fascistas não costumam ter oposição. A oposição, né, ela é eliminada, assim como acontece nesses países, né? Nesses mesmos países, opositores que morreram, opositores que foram presos, pessoas que foram cerceadas, lá sim não existe oposição. Então a gente tem que lembrar muito bem disso. Agora, em relação ao Lula, ele tem uma razão. Quem trouxe ele de volta foi o presidente Bolsonaro. Eu acredito que o Lula, se ele não fosse tão lembrado, talvez ele estaria onde ele deveria estar, que é sendo responsabilizado aí pelos seus atos. A candidatura do Lula só frisa que a corrupção compensa nesse país. Ela mostra que as pessoas que cometem crimes nesse país ficam impunes. Tivemos inúmeras pessoas que foram condenadas e presas e hoje estão soltas por força da lei. Então isso é uma tristeza, eu fico extremamente chateado. Eu não sei se quem nos acompanha viu, mas pode pesquisar na internet a quantidade de dinheiro que representa os bilhões de reais recuperados através da Operação Lava Jato, de suma importância para esse país. Eu acredito que é uma operação que teve um papel fundamental para escrachar a corrupção e agora está desidratada no judiciário. Professora Luciana. Bom, eu acho que a população não cai mais nessa de que pesquisa define eleição, mesmo porque em 2018 o Bolsonaro perdia para todo mundo no primeiro turno e perdia para todo mundo, para quem fosse com ele para o segundo turno, tá? Então, e isso não se confirmou. Então, ninguém confia em pesquisa, porque as pesquisas são mentirosas. Pesquisa é paga, né? Você pagou, ela dá o resultado que você quer. Conclui, professor, pode concluir. Em segundo lugar, eu achei estranho, porque não era o Lula que essas semanas atrás estava dizendo que não ia para debate? O PT estava escolhendo se o Lula ia ou não ia para debate com o Bolsonaro, e agora ele está dizendo que quer debater. É estranho, né? Porque... E se ele for perguntado sobre todo o processo de corrupção do governo dele, vai ficar muito difícil para ele responder, mesmo porque ele foi condenado em 3 instâncias. Quem, entre aspas, vou inventar uma palavra aqui, descondenou foi o STF. Ele foi condenado em três instâncias. O STF não deu nenhuma explicação para a população brasileira do porquê retirou as condenações do Lula.
Não existiu essa explicação. Simplesmente quando chegou lá, apagou os processos. Não, ele não existe mais isso. Né? E isso foi muito ruim para a democracia do país. Eles falam tanto em democracia, né? E você descondenar alguém dizendo que ele não tem mais crime, sendo que ele foi condenado em 3 instâncias, desrespeita o trabalho do judiciário até chegar lá e coloca a democracia em xeque. Agnaldo Vieira. Olha, eu já disse aqui várias vezes que o presidente erra na sua comunicação, no seu marketing de campanha, né? Ficar falando do concorrente, quem ainda não o conhece, mesmo que mal, volta à tona, né? Talvez algumas pessoas falem, o Lula é candidato, então o marketing dele para a campanha está muito ruim, ele precisa só focar no que ele fez e no que ele poderá fazer no seu próximo governo, se houver a reeleição, porque vai levantando realmente, infelizmente, a bola do Lula. Eu creio que no debate, mesmo a gente tendo todas as provas cabais da corrupção no governo Lula e das suas participações, mas num debate o Lula vai responder, eu estou aqui ao vivo. Eu tive alguma condenação, ele vai dar uma de vítima ainda, né? E dizer, eu não fui condenado, fui condenado erroneamente, eu estou aqui livre, né? Não estou nem com tornozeleira eletrônica. Essa vai ser a grande demanda do ex-presidente Lula em qualquer debate. Mas é foco na campanha, presidente Bolsonaro, senão o Barba volta. Quem, Rafael? É um equívoco, né? Falar que o Bolsonaro é o cara que soltou o Lula, praticamente. É em claras dizer isso, né? Quem soltou o Lula foi Sérgio Moro, Dallagnol, STF. São várias coisas que puderam resultar, né, na sua facilidade em sair da cadeia. Eu achei que o Moro tivesse prendido. Pois é. Diz que tem uma questão de vaza-jato aí, né? Que foi descoberto. Então, por interferências do Ministério Público e tantas outras coisas dentro do processo legal, evidenciou que ele foi suspeito, automaticamente o STF dando o resultado, né, da soltura do Lula. Então, se o juiz é suspeito, me desculpa, se ele não for culpado, mas ele Bolsonaro não é. Ele condenou em 8 anos. Tudo bem, mas ele foi declarado suspeito. É exatamente isso. Ele foi declarado suspeito e, com base nisso, o STF soltou. Então, culpa de quem? Do Bolsonaro? Eu não sabia que o Bolsonaro era ministro do STF. Eu não sabia que ele era uma das partes do processo. Realmente, eu acho que é um equívoco moral falar uma coisa dessa. E sem contar, obviamente, né, a questão aí do Lula. É óbvio que o Lula, desde quando começa a sua carreira política, né, presidenciável aí, nas candidaturas, ele tinha sempre um contraponto que foi o PSDB. Sempre foi o PSDB a todo momento. Essa polarização sempre existiu. Agora chegou a um momento que o PSDB está de mão dadas, né? Praticamente quase aí na mesma chapa. É claro que ele vai construir uma narrativa do seu opositor, que é o mais forte hoje. Pode estar em segundo colocado, né, como o senhor trouxe. Pode estar em segundo colocado, né? Vamos tentar acreditar. Mas, querendo ou não, é o opositor hoje do Lula. E o Lula é o opositor do Bolsonaro. Evidentemente, existe a polarização. Então, não tem como fugir disso.